Tá lá? Bora. Qual o tema de Hoje, hoje? hoje um tema que acho que já até foi pedido aqui, para a gente comparar tipos de organizações, né? Tipos de exceções, né? Como a Isso. Salesforce chama, né? Tipos de exceções. Produto, né? É. A gente tem ao todo, podemos dizer que são quatro, mas dessas quatro a gente deriva outras, né? Isso aí. Tem Eu muitas, né? diria que a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 De- tipos diferentes, né, de edições ou tipos de organizações ou acho que dá pra dizer de tipos ordem. de orgs, é. Vamos lá. E, então, vamos começar pela primeira, né? Boa. O primeiro tipo de org que tem é a Essentials. Sinceramente, eu não consigo ver as pessoas usando a Essentials porque ela é realmente muito, muito, muito limitada, Sim. né? É, É, talvez a Extension seja uma boa combinada com alguma org, com alguma edição mais potente. Tipo, talvez ela seja uma boa para algum papel, vamos dizer assim. Tipo, para usar como Pode ser, papel. pode ser, mas como ela não tem alguns recursos, né? Quando você É. pega, por exemplo, a Essentials, tem um documento comparativo aqui. Ela não tem, cara, as coisas básicas, né? Uhum. Ela não tem personal account, coisa que você não gosta, Até então tá muito bom. mas ela não tem contrato, ela não tem ordem, ela não tem produto, ela não tem cotação. Então isso faz dela um pouco limitada, né? Né? Embora ela tenha, por exemplo, lead, embora ela tenha. Também um CRM sem lead não faria sentido, né? Sim. Mas ela também te permite usar o Lightning, aplicativos do Lightning, permite casos, tá? Então, assim, ela não é de tudo limitada, mas ela tem uma Sim. pegadinha aí, tá? Eu considero isso uma pegadinha. Por quê? A Essentials, ela exige que você tenha pelo menos, pelo menos não, no máximo 10 usuários, né? Então, o que isso quer dizer? Que dependendo do tamanho da sua empresa, já não vai servir para você. Então não é porque não é para qualquer um que vai, licença de US$ 25, eu quero começar por essa. É, Não, se a sua empresa for grande, você não vai conseguir começar por essa de jeito nenhum. sim. E É, a aquilo, eu acho próxima, que eu acho que eu usaria ela como papel combinada com alguma org com mais poder. Eu a usaria gente ela até, para até- alguma a função. gente até consegue encaixar ela em pequenos negócios mesmo, né? Sim. Vamos imaginar, é um cenário que a gente até tem imaginado aí recentemente, né? Um consultório de dentista, né? Uhum. Por que não? Né? É. Um pequeno negócio realmente, talvez ela se encaixe. Mas aí Uhum. você vai ter algumas limitações de automação, né? Então, é sempre bom olhar esse comparativo. Dentro do site da Salesforce, ela tem um PDF que te dá todos os comparativos do que faz uma org e do que não faz. Então, para quem Sim. está pensando em começar uma org nova, sugiro dar uma olhada. Tá tudo lá. Bom, a próxima que a gente tem é a Lightning Professional. Que na verdade a gente chama de Professional, mas agora tudo eles querem colocar o nome Lightning na frente, que é para forçar as pessoas a migrarem para o Lightning. Mindset, né, cara? Mindset, né? Exatamente. O Lightning Professional, ou Professional, né? Ela já é um pouquinho mais parruda, e é a que a gente mais comumente vê no mercado de pequenas empresas, tá? Uhum. É difícil. Eu até hoje nunca vi nenhum, nunca trombei com uma Org Essentials. Né? Nunca tive que colocar a mão numa Org Essentials. Mas Uhum. eu já mexi em Professionals. Professionals, elas têm um poder, embora reduzido, né? Ela tem um poder bem grande até. Uhum. É, Ô Guerra, depois eu posto aqui uma story com esse link, tá? Só para não perder o fluxo aqui. Boa. E o que a gente tem, por exemplo, se a gente comparar as edições,
o que a gente tem a mais entre uma e outra, né? Tem uma Aplicativos vantagem. customizados, a gente tem Boa. limitados comparado com a Essentials, né? A Essentials não permite você criar aplicativos ilimitados. Você tem o Lightning Sync, ou seja, se você quer conectar o seu Gmail, conectar o seu Outlook, você tem que estar na Professional. Você tem contratos, aí sim, você começa a ter contratos, orders, né, que são os Campanha, pedidos, produtos, catálogo de preço, cotação, campanha, forecast for roles, mobile. profiles. Então ela realmente parece uma org enterprise, né? Só que Né? com poder de fogo menor. E a próxima e a mais comum de se ver, essa com certeza é a mais comum mesmo, a grande maioria das organizações, é a Enterprise, ou agora chamada de Light Enterprise. Essa ela atende a grande massa mesmo, né? Acho que aqui o grande esforço da Salesforce é atingir esse público. E ela tem um poder comparado com as outras, né, muito maior. O número de campanhas que você pode ter já cresce. Regras de validações em score, você também tem na outra, não. Deixa eu ver o que você tem só nela aqui. Ó. Uma coisa Sales que, team, time de vendas, você só tem né, aqui. uma coisa Calendário para que todo mundo. vale, uma coisa que eu já esbarrei em projeto que fez com que trocassem da Professional para Enterprise foi os tipos de registro por objeto. Que na Professional a gente tem 3 tipos de registro por objeto. E lá Na na Enterprise você Enterprise tem já é limitado. limitado. Uhum. Isso é um ponto que Realmente. fez já, que eu já vi fazendo É, mudar. roles também, né? Na Professional você só tem Uhum. duas. E aí, quando você É. vai para Enterprise, você já tem limitado. Customização de profiles com layouts. Você também só Uhum. tem dois na Professional e você já tem um limitado na Enterprise. Então, por isso que Enterprise é a mais usada. É. Depois disso, a gente tem a... Qual que é a próxima? Unlimited. Próxima por ordem é um limite. A Unlimited é, como o nome propriamente diz, né? Ela não é tão ilimitada assim, né? Mas... E o nome dela também mudou para Lightning Unlimited. Mas ela te dá um poder para grandes empresas mesmo, tá? Né? O que ela tem que as outras não têm? Sem custo, seria, por exemplo, a full copy. A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, mas basicamente seria uma org espelho da sua org. Né? Eu tenho a minha org de produção e eu tenho uma org espelho dela. Então a full copy, quando você tem uma enterprise, desculpa, a enterprise, se você quiser, você tem que pagar, e no limit você já tem isso por padrão. Né? É. Normalmente o full copy a gente usa para centralizar as sandbox, né? Então, numa empresa grande, você vai ter vários projetos sendo desenvolvidos e eles têm que ser concentrados em uma cópia de produção, para justamente fazer com que os testes sejam feitos nessa full copy. Então, a gente joga todos os projetos lá. Tem vários testes, né? Tem É. teste de regressão, você tem teste de aceitação de usuário, então tem vários testes que você pode fazer em uma full copy. Né? Uhum. Bom, dado essas edições, as 4 a gente falou, né, que é a Essentials, a Professional, Enterprise e o Limited, são as 4 oficiais, vamos dizer assim, que você encontra dentro do site Salesforce. Fora isso, você tem algumas outras edições, né, porque daí elas não são, teoricamente, vendidas. Teoricamente, porque a gente vai explicar mais para frente. Por Uhum. exemplo, Developer Edition. Developer Edition, basicamente, você vai no developer.salesforce, faz um cadastro, você já tem uma Developer Edition. Tá? Quando você cria um Trailhead, você vai ter uma Developer Edition. Né? Quando você cria, por exemplo, uma org no Trailhead para fazer um módulo, ele te dá uma Playground, que na verdade é uma
Developer Edition. Só que essa Developer Edition é um pouquinho mais limitada, tá? Por mais que pareça, se você olhar lá na Company Information, você vai ver que ela diz que o tipo dela é uma Developer Edition. Mas ela tem uma pegadinha aí. Por quê? Eu vi isso hoje. Se você tentar, por exemplo, renomear o seu usuário principal, ele vai te dar uma mensagem falando, olha, um usuário de Playground não pode ser renomeado. Então, por mais que ela seja uma developer, ela tem algumas alterações ali, entendeu? Então ela não é uma developer mesmo. Quando você cria lá no developer.salesforce.com, você vai ter uma full developer. Então, a gente falou de developer, a gente falou de developer playground, e aí a gente entra no mundo que a gente costuma ver dentro das professionals, essentials e dos projetos. Que é, por exemplo, a sandbox. Tá? Você tem 4 tipos de sandbox. A primeira delas é o developer sandbox, normal. Geralmente, quando você compra, essa é o que você... Quando você vai criar uma sandbox, quando você vai no menu sandbox e pede para criar um ambiente, ele vai te dar essas 4 opções. Né? A primeira aí, que é a Developer Sandbox, geralmente vai ser que você tem mais número para criar. Tipo, posso criar 25 dessas. Né? Porque para eles não faz diferença nenhuma, ela é bem limitada, em termos de mega, em termos de recursos, ela é bem limitada. Então, geralmente, eles te dão maiores poderes para isso. Depois dessa, a próxima é a Partial Copy. Developer Pro. Developer Pro, verdade. A Developer Pro, ela tem um poder maior em termos de tamanho. Tá? A Developer normal ela tem 200 MB e a Developer Pro ela tem 1 GB. Então você consegue ter uma massa de dados maior dentro do seu ambiente de developer. Ok? A próxima, que aí sim é a Partial Copy. A Partial Copy, quando você está criando uma sandbox, você já consegue selecionar, você cria um template, e nesse template você fala, olha, eu quero que você copie conta, eu quero que você copie contato, eu quero que você copie contrato, pedido, cotação. Ela vai pegar o espaço que você tem, que é de 5 GB, e vai começar a jogar dado para lá. Né? Só que aí tem um pequeno porém aí nisso tudo. Por quê? Porque você não consegue fazer com que parte dos dados vão para lá. Então ele vai começar a copiar. Suponhamos que você tenha, sei lá, 5 GB de conta e contato. Ele vai copiar contas de contato, acabou o espaço, ele para de copiar. Então pode ser que o objeto que você queira, ele não leve. Apesar de ele ter uma inteligência de tentar levar parte de todos os dados, né? Mas como tem muita amarração de objeto que depende de objeto, que depende de objeto, pode ser que ele não consiga copiar esses dados. Então como ela é uma partial copy, pode ser que ela não vai ficar deixando tudo que você espera, né? E para isso você tem a full sandbox. A full sandbox, sim. Se você tem uma org, sei lá, de 500 GB, você vai ter um espelho de 500 GB. Né? Então você tem exatamente o espelho de produção. E você consegue atualizar ela com uma frequência. Não é a mesma frequência das outras, né? Quanto menor o tamanho da sua edição, maior é a frequência que você pode atualizar. Então, conforme vai aumentando, vai diminuindo o tempo de atualização. E por que eu falei que elas parecem grátis ali? Né? Tem muita gente que pensa assim, por que eu tenho 25 Developer Sandbox? Eu não posso trocar, ficar com uma só e trocar por, sei lá, 5 por uma Pro? Não. Uma paga. Salesforce não deixa. Uma vez eu conversei com um representante de vendas da Salesforce, faz um tempinho, já faz uns 2 anos, a gente estava querendo saber sobre isso, como ter uma full copy. E logo no começo da conversa ele já me desanimou. Ele falou, olha, uma full copy, se você quiser adquirir uma full copy ela é 50% do valor do seu contrato. Então, lembrando que o contrato da Salesforce é anual, né? Então, se você tem um contrato, sei lá, de $10 mil no ano, você está falando que você vai ter mais $5 mil no ano aí, só para você ter uma full copy. Né?
Para grandes empresas, isso não é nada. Né? Mas as grandes empresas elas já têm um enterprise, então elas já ganham uma full copy. E partial copy, ele me falou na época, isso na época, tá? 2 anos, mais ou menos uns 2 anos atrás. Ele me falou que era 25% do valor do contrato. A partial Então, copy. a partial copy. Então, novamente, se você tem um contrato de $10.000, eu estou falando que um contrato de $10.000 é uma empresa pequena ainda, né? Sim. Mas se você tem um contrato de $10.000, você está falando aí que $2.500 são só de sandbox. Eu encontrei recentemente um aplicativo bem legal, você consegue instalar no VS Code, que ele te permite fazer, eu não testei, tá? Eu só estou falando que eu vi recentemente uma matéria falando sobre isso. Ele permite você fazer cópia de dados de uma org para outra. Então você conseguiria, por exemplo, escolher os dados que você quer levar de uma org para outra. Porque hoje, quando a gente cria uma Developer Edition, o que mais complica para a gente como desenvolvedor é dados. Né? Porque a gente cai numa org que está zerada, limpa, ela não vem como uma org de developer, que quando você cria já vem com conta, já vem com contato, já vem com pedido, já vem com lead, vem com um monte de dados de exemplo. Né? Não. Quando você cria uma developer edition, uma sandbox, né, de developer, ela vem zerada, ela não vem com nada. Ela vai trazer os usuários, que isso ele traz obrigatoriamente de uma org para outra quando você cria uma sandbox. Ele vai te trazer profiles, vai te trazer roles, e é o que ele traz, né? Os dados básicos ali. Todo o restante, não. Você vai ter que configurar na mão. Se você tiver configuração personalizada, customizada, né, custom settings, você tem que fazer um insert na mão. Se você tiver qualquer objeto customizado que você queira, você vai ter que levar na mão. Então essa é uma parte bem trabalhosa. Quando a gente cria uma org de developer, tem que trabalhar. É sempre a maior dor do developer é essa daí. Acho que em 100% dos casos, a maior dor é ter que ter dado para poder fazer teste, para poder simular, para poder fazer tudo. E as pessoas sabem. Pode falar. A gente tem uma pergunta do Guerra José Reinaldo. Ele perguntou até onde ele consegue customizar uma Essentials. Cara, você consegue customizar bastante coisa, né? Você tem, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Eu acho que depende muito do que você quer fazer. Acho que pegar uma Essentials... Eu acho aqui o número de objetos. Boa. É isso que eu ia falar, porque, eu não sei, talvez as pessoas tenham a ideia de, por exemplo, pegar uma Essentials e fazer tudo customizado, não usar nada de padrão, sei lá. Até porque ela não disponibiliza tanto de padrão. Por exemplo, ela não disponibiliza o contrato, mas você poderia customizar um contrato e aí fazer aí workaround para isso. Eu acho que ela tem um limite, né, para objeto. Então, isso também, ela também te barraria nesse quesito. Você pode ter, por exemplo, só 5 flows e process builder, né? Então, você tem essas limitações, né? Você não pode customizar profiles e layouts de página. Você não pode customizar roles, você não pode customizar record types. Você não tem sandbox, você não tem sandbox pro, você não tem sandbox partial copy, você não tem full copy. Você não tem workflow, você não tem processo de aprovação. Então, ela é bem limitada mesmo, né? Ela é mais focada em processo de venda, né? Isso. Lead, conversão, contato, nisso. Ela faz o básico do CRM. O básico do básico do CRM. Exato. É o básico do CRM. Você não vai conseguir ir muito além com uma Essentials, tá? Agora, quando você vai para Professional, aí sim você já começa a sentir o gostinho da coisa. Porque por mais que a Professional você já tem developer de sandbox, você já tem, por exemplo, 3 tipos de registros customizados que você pode criar por objeto, você já tem roles e permissions que você pode criar roles e permissions, você já pode customizar layouts
e page layouts. Então você já começa a ter um poder um pouquinho maior. Embora ela não tenha partial copy e full copy por padrão, né? Provavelmente você teria que pagar por isso. Isso aí. Só que nenhuma dessas duas, estranho que ele fala que nenhuma dessas duas tem o license em plataforma. Isso que eu tô achando estranho. Agora, quando você vai para Enterprise, aí você já praticamente não tem mais limites grandes a se esbarrar. Né? Você já... Aí já é mais free. Uhum. Isso aí. Mais algum tópico? Hoje a Então, tá galera que falando escolhe o da tema. a questão... bem lembrado, hein? Bem lembrado. Só para É. finalizar esse ponto aqui, Uhum. o que a Salesforce fez para resolver esse problema de cópia de dados? Né? Ela sabe que isso é a maior dor de developer, e para isso existe hoje o Salesforce DX. O Salesforce DX, basicamente, você cria uma instância nova para poder fazer uma customização. Então, o developer, vamos supor que o developer vai trabalhar numa feature de leads. Ele consegue criar uma sandbox, ele faz isso até inclusive via linha de comando, e fala, olha, eu quero que traga dados de leads. E ele vai copiar um pouco de leads, não vai copiar tudo, né? Mas ele vai trazer dados de lead para você. Então você já consegue, usando o DX, já consegue criar uma sandbox nova com alguns dados. Né? Então, ela só tem um problema, que não sei até que ponto é um problema, mas tem um ponto que acontece que é o seguinte, toda org de DX, ela tem data para morrer. O máximo de dias que você consegue deixar ela viva é 30 dias. Então, dependendo do tamanho do seu desenvolvimento, ela não vai servir para você. Bom, Bom como o ponto. Arthur bem lembrou, hoje é dia de vocês pedirem tema, né? Por que hoje é dia de vocês pedirem tema, não é quinta-feira? Eu falei ontem, na live de ontem, na sexta-feira, o nosso amigo Lucas Gulassi, que é a pessoa que está fazendo o curso de developer com a gente, ele vai participar, vai trazer um tema de developer aqui para a gente discutir. Então, para não ter mais uma semana sem temas, né, porque a semana passada eu tive o meu amigo Lucas da Austrália falando sobre Heroku, e agora a gente tem o Lucas Gulassi falando de developer. Então, eu não queria deixar vocês sem pedir temas, então a gente trouxe para hoje. Eu queria saber se vocês têm temas para discutir aí. Aí, ó, o Guerra já veio com o levantamento de requisitos de novos projetos. Ó, respondendo Consegue a anotar aí? pergunta do Guedes Reinaldo, ele perguntou, a DX como uma Scratch nova, uma Scratch org nova? Sim. Aí. Ó, levantamento de requisitos em novos projetos. Boa. Acho que a gente já falou desse tema aqui, não? A gente Acho que não, falou a gente falou. parecido. Levantamento. Foi parecido, não foi exatamente esse. Consegue digitar aí? Consigo. Porque o meu tripé tá bem em cima do meu teclado. Eu vou com a mão aqui. Pode pôr na última planilha aí. Lá embaixo eu já deixei o. Boa. Pode, Levantamento. Vai dizendo pode aí, escrever em galera. cima desse. Mais algum Beleza. tema, pessoal? Kaique, sugestão, Kaique. Israel, Irã, Alex, Bruna, Leandro. Documentação. Como assim, cara? Como fazer uma documentação? Ou quais documentações a gente usa em um projeto? Não sei. O Guerra José Reinaldo perguntou: que tal explorar esses plugins de transferência de dados? Pode ser. Qual que é o nome? Sabe o nome do plugin? Eu preciso ver o link aqui, não vou conseguir abrir ele Beleza. agora. Vou colocar plugin transfer dados. Marketing Cloud e seus recursos.
Marketing Cloud. Analytics. Analytics. Temos quantos aí? Até onde atuaram? Até onde a gente foi no Marketing Cloud, né? Boa. É isso, Irã? Acho que isso aí. Temos o quê? Tem mais um? Não sei se você fez uma sopa de letrinhas aí. 1, 2, 3, 4. Temos mais um tema, pessoal. Precisamos de mais uma sugestão de tema para a gente poder abrir para votação. Mais alguém? Temas. Mais um, Poder só mais um. encerrar. Salesforce Einstein. Salesforce Einstein. É bom, hein? Legal, pessoal. A gente fechou então aqui 5 temas. Eu coloco no story para vocês votarem. Vou fazer igual da outra vez, acho que fica mais fácil. Eu coloco as 5 de uma vez só e vocês só colocam o número que vocês desejam votar ali, tá? Sempre um, não colocar mais de um, porque se você colocar mais de um, eu vou considerar o primeiro. Então, no final a gente faz uma somatória aqui, aquele que tiver mais pontos é o vencedor. Ok? Isso aí. Obrigado a todos, uma boa noite, a gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera.